Seja muito bem-vindo ao quarto episódio da primeira temporada do Bora Conversar 2024. E hoje eu estou recebendo um amigo aqui no estúdio e a gente vai bater um papo para lá de especial. Antes de apresentá-lo, eu quero fazer uma pergunta bem especial. E aí, bora conversar? Bora conversar, vamos embora. Pode ser mesmo? Com certeza. Perguntas com resposta e sem resposta? Estou aqui para não te tergiversar das perguntas, vou responder todas. Beleza. Vou fazer uma rápida apresentação sobre ele. Vamos lá. Algo bem simples mesmo, mais direto. Formado em Direito, com pós-graduação em Direito Público e Direito Constitucional pela Unip, pós-graduação pela UEPB. Eu estou falando de Vicente, olha bem para a câmera aqui, estou falando de Vicente, bem conhecido como Vicente, oficial de justiça. Vicente, seja muito bem-vindo ao Bora Conversar. Desde já, boa noite. Quero te agradecer por ter aceitado o convite e estou feliz, tá? Estou feliz mesmo. Seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Muita satisfação e com muito orgulho. Me sinto honrado com o seu convite num programa que uma pessoa visionária como você, que pensa na frente e está saindo na frente e vai largar na frente. E eu agradeço pelo seu convite. Obrigado mesmo, cara. Enfim, já temos aí um pouco de conhecimento em relação a nós, né? A nós, né? Já vem de um determinado tempo e de proximidade mesmo digamos assim, há pouco mais de um ano para cá, né? Enfim, Vicente... Eu acompanho há mais tempo nas redes sociais. Sério, cara? É devido à profissão de fotógrafo? Também. Você até fotografou essa semana a minha cunhada, o bebezinho dela, eu acho, o marido. Foi o irmão que... Teu irmão, foi teu irmão. O cara é especialista em newborn. Ali eu vou ficar em off. Enfim, Vicente, como eu sempre faço uma pergunta bem especial e bem direta, a primeira coisa que eu gosto de saber é do começo. Pegar mesmo pelo começo a conversa, para começar a entender, para que os telespectadores compreendam, porque se pular para metade, depois voltar para o começo, então acho que fica um pouquinho sem lógica a história, entendeu? O Bora Conversar, na verdade, é mais para saber sobre quem é, na verdade, Vicente, como qualquer outra pessoa. E a primeira coisa que eu gostaria de saber, que tu nos contasse, é um pouquinho sobre a tua vida pessoal, ali de infância, dos primeiros aninhos de vida. Minha família inteira é de Bahia, né? Meus irmãos nasceram em casa, todos eles, exceto eu. Nasci em João Pessoa porque minha mãe precisava fazer a laqueadura, mas toda a minha família, exceto meu pai, que é filho natural do Cruz do Espírito Santo, mas toda a minha família é de Bahia. Aos 7 anos, nós fomos morar em João Pessoa, no bairro de Manaíra, ainda não tinha um prédio hoje. Era uma família bem carente, Vicente? Não. Meu pai era funcionário público da Assembleia Legislativa, era assessor parlamentar, e minha mãe era dona de um cartório. Então, em Bahia. Então quer dizer que você já vem de uma família que trabalha com causas judiciais, digamos assim. No serviço público, né? Serviço público é tipo uma tradição. Forma. Só eu que segui essa tradição, porque meus irmãos, cada um... Eu tenho uma irmã que é professora da universidade, da Escola Técnica Federal da Paraíba. Ela também seguiu a carreira de funcionária pública. Bacana, rapaz. Vicente, como era, na verdade, eu gosto de conversar mais pelo meu lado, assim, um pouco jornalista, curioso, digamos assim. Vicente, como foi a tua a parte de criança? Adolescência não, depois a gente chega em adolescência. Eu quero saber como foi a parte de criança mesmo. Cara, eu brinquei muito quando era criança, porque assim, até 10 horas da noite, né? Naquela época tinha horário para você ir para casa. Então, a gente morou ali onde é a cultura inglesa, onde é a Honda, do lado do posto onde é a Honda. Aqui em Mamanguape? Lá em João Pessoa. Em João Pessoa. Eu com 6 anos, a gente foi morar num conjuntozinho de uma casa de 2 andares, de primeiro andar. E até lá, quando dava 10 horas da noite, ainda o resquício da ditadura, né? As crianças... Naquela época ainda Ainda. Era 1980, né? Ainda existia questão de ditadura? Não, existia o resquício, as histórias, que de 10 horas da noite passava
aquele carro preto que fosse menino pequeno, levava. Ah, era uma história para, tipo... pra gente ter boi-papão, pra ter medo e não ficar na rua. Aí, aos 7 anos, nós nos mudamos para Manaíra. Aí, realmente, a minha infância foi muito boa. Porque não tinha prédio, não tinha perigo, não tinha ladrão. Brincar de bola, polícia ladrão, de bicicleta, era a minha diversão garantida. Quando fui começando a pré-adolescência, eu comecei a entrar no basquete. Na escola 2001 Seprune. Que naquela época a gente fazia praticamente uma viagem. Saía de Manaíra, o ônibus demorava em torno de 1h30 para chegar no centro. Descia ali na Lagoa, subia até ali perto do Lago de São Francisco para ir para a escola Pio XII. Que foi, você passou essa parte aí em João Pessoa. A minha juventude, minha pré-adolescência, né? Eu saí de Bahia com 6 anos. Aí eu me lembro de pouca coisa. Meu pai tinha uma coisa que eu me lembro, meu pai tinha uma granja em Bahia. Aí eu já tinha 10 anos, já morava em João Pessoa, mas como minha mãe tinha um cartório em Bahia, eu sempre ia, sempre passava a tarde inteira na granja. São em quantos irmãos, Vicente, você? Somos 6. Quantos homens? 3 homens e 3 mulheres. Eu sou o mais novo dos homens e tenho uma filha do coração, que é a mais nova das mulheres. Os 2 filhos, a minha irmã mais nova e meu irmão do meio, moram hoje nos Estados Unidos. Tenho um irmão que mora no Recife e minhas 2 irmãs moram aqui. No caso, tu falou que tua mãe tu foi o único que nasceu em João Pessoa, foi fazer laqueadura dos filhos mesmo você é o mais novo. É o mais novo. Aí tem uma irmã de coração que se torna a mais nova, no caso de todos, né? Tá certo. Vamos lá. Algo bem interessante ainda sobre a questão de criança. Tu falou que brincava ali de pega-ladrão e... De bola, bicicleta. Né? E esse tal de pega-ladrão, hoje em dia você tá exercendo... Eu até um tempo desse, a gente correu atrás. Eu tô falando sério, cara. A gente correu atrás. Não foi de um ladrão. Era uma medida protetiva. A polícia... Fomos até elogiados na rádio. Eu e meu mas assim, eu falei por brincadeira, não, mas cara. Tem. Faz sentido mas também, né? Tem isso, porque foi eu e meu colega Valdez. Valdez, vamos chamar a viatura. A gente deixa a viatura lá embaixo, ele não vai ver. Porque ele agrediu os avós e a medida protetiva era para se afastar de casa, mas os avós não tinham. Aí eu com o Valdez, vamos chamar a polícia que esse cara, talvez ele vá correr. Valdez disse, a gente é impetuoso, eu e Valdez, né? Ainda somos idealistas. Isso é agora, recente? Isso foi há 3 meses, 4 meses atrás. Essa ladeira aqui da travessa do Rosário. Sei. Bem íngreme. Da primeira travessa, acho que é da Coronel Luiz Inácio, da General Vitorino. Uma bem íngreme. Aí, não, a gente vai sozinho. Qualquer coisa a gente chama a polícia. Tá certo. A gente parou na casa do cara, na casa dos avós dele. Era um mandado de prisão para ele já, porque ele estava descumprindo a medida protetiva e ameaçava os avós, batia nos avós, os vizinhos, ele roubava a vizinhança inteira. Chegamos lá, ele já me conhecia, né? Então ele era jovem, Vicente? É jovem, tem 28 anos, eu acho. Caramba. Ele já me conhecia e já estava acostumado a ser intimado por mim. Eu já tinha intimado ele uma vez só, né? Então ele sabia que não ia ser preso. Aí nós pegamos ele, o que é que ele fazia quando a polícia ia lá prendê-lo? O portão é de grade, fica no cadeado. Quando ele via a viatura, ele pulava por trás. Entendeu? Então a viatura nunca conseguia prender ele, porque não tinha como entrar, a casa é muro alto, essas coisas. Quando ele nos viu, a avó dele já sabia, meu filho, abre o portão aí pro menino, eu disse, veste uma camisa, que ele estava sem camisa. Aí eu já vi que ele estava desarmado, né? Ele pegou uma camisa no varal mesmo, na frente da casa, e na mesma hora vestiu. Você vê aqui que toda vez eu nunca entro nas casas das pessoas quando eu vou intimado. Dificilmente eu entro na casa de alguém. Eu sempre chamo ele pra fora, porque pode acontecer qualquer coisa. E tá certíssimo. E ele saiu. Quando ele saiu, a gente disse, a juíza quer falar com você, a gente vai levar você por fora. Aí ele disse, não, deixa eu escovar os dentes. Eu disse, não, escovar os dentes não, você não vai... Escovar os dentes por quê? Vamos, depois quando você voltar você escova. E fui na frente para abrir a porta de trás do carro. Nisso passou um amigo meu, vereador, e buzinou. Quando eu tirei a vista do cara, o cara saiu descendo na ladeira, Valdez puxou ele pela camisa, mas não conseguiu segurar. Ainda tentou dar um calço para ele cair. Aí, meu irmão, o sangue
de policial, que eu sempre quis ser, Ferveu. corri atrás do cara. Corri atrás do cara, saí correndo, desceu a ladeira. Quando pé. fala correr a pé, na verdade. A pé de verdade mesmo. Ele dobrou a esquerda, como quem vai para ali para a Rua do Meio, né? Para pegar ali para a Rua do Eu já Meio. tô conhecendo essa região. Aí, e eu atrás. E Valdez atrás, mas Valdez é meio gordão, né? Não me Eu acompanhou. não me recordo, cara, de conhecer. Ele Valdez, levou uma realmente. topada que arrancou o chamboque do pé, que a sandália dele caiu. Quem levou? Ô rapaz, o que a gente foi aprender. Aí ele parou, a gente rendeu ele. Nessa hora da raiva. Não, eu não tenho raiva. Não é raiva, eu cumpri com o exercício, né? A gente foi lá pra prendê-lo e não ia deixar ele fugir. Basicamente isso aí. E mandei ele deitar no chão. Ele deitou no chão. Valdez voltou, pegou a algema, a gente algemou ele, esperou a polícia chegar, liguei pra polícia, Valdez já foi ligar pra polícia. Os vizinhos aplaudiram, É porque sério, ele rouba todo mundo ali na região. Ainda quiseram, um ainda aqui dá uma pancadazinha nele, mas a gente não deixou. Porque tá com a bata algemada no chão, né? Vai covardia. Eu acho que é covardia. Mas a nessa polícia parte chegou, aí, levou, prendeu. Vicente. Infelizmente, ele não vai passar muito tempo preso. O problema é esse. Aquele sonho de criança de pega ladrão se tornou realidade. De certa forma é. De certa forma, sim. Mas enfim, ainda voltando a essa questão, Vicente, de criança. Era um tempo bom na tua época, porque tu já devia ter uma condiçãozinha razoável, pelo que tu tá falando aí. A gente escrevia por Trapalhões para ganhar a bicicleta, né? Aquela bicicleta extra nylon que os Trapalhões todo domingo sorteavam. Então eu não era... Quem sorteava, Vicente? Os Trapalhões. Todo domingo, já ouviu falar dos Trapalhões? Eu assisti, cara, assisti muito, mas eu não lembro disso. Não, porque já não era na sua época. Na minha época época eu tenho uma não. bicicleta chamada Extra Light e Extra Nylon. Eu conheço o Monark. Que era era uma bicicleta de bicicross com a roda de nylon. Não, realmente tô ouvindo falar pela primeira vez agora. E tem a roda de alumínio, de raio, e tem a roda de nylon. E a gente foi... E depois, posteriormente, a minha bicicleta foi uma Monareta. Eu me lembro, acho que tem uns 8 anos, eu dormindo no quarto do meu pai. Aí meu irmão botou a bicicleta lá, a bicicleta tinha chegado, né? Botou a bicicleta lá, quando eu acordei, tava lá, minha primeira bicicleta. Um sonho realizado. Aí, já por 12 anos, aí meu pai comprou uma bicicleta de bicicross. Aí eu comecei a praticar o bicicross, capacete, luva. Entendi. Vicente, para a gente poder passar um pouquinho, tu foi criado já numa família que mexia com justiça, na verdade, né? Tua mãe tinha um cartório. Qual é o nome dela, Vicente? Glória. Minha mãe foi a primeira mulher vereadora no estado da Paraíba. E não era remunerado, viu, na época. Era grátis, era? Era, que é o que deveria ser hoje, né? Deveria ser, eu né? queria ver se tava desse jeito, essa bagunça. É tanta baderna o pessoal querendo... não justifica. O cara gasta 500 mil, 400 mil para ser candidato. Se você não vai receber isso de salário, não justifica. A gente sabe, infelizmente, muitas pessoas contribuem, né, para poder comprar e vender aquele comércio. É Brasil, né? É corrupção, na verdade. Eu não concordo, falta não. de educação, é tanta coisa que o Brasil está precisando que... A reforma que o Brasil precisa, Vicente, como você trabalha com justiça e conhece muito bem, eu acho que se tirasse... Não, você para se candidatar você vai ter que pagar, né? Ninguém ia querer, Vicente. Não, bastava não ter salário. Ou não ter salário. Não, mas porque eu quero trabalhar por amor. Porque, eu estou fugindo um pouquinho da adolescência, né? Sinceramente, o que é que o vereador faz, pelo menos em cidade de porte pequeno, como a nossa, que mereça um salário de 7, 8 mil reais? Ninguém me responde. Pois é. Bem, eu não quero fugir desse assunto ainda da tua adolescência, porque eu tenho curiosidades para saber. Eu fico fugindo. Não, mas tranquilo, cara. Um assunto levou a outra coisa, né? Do pega ladrão lá. Vicente, me diz o seguinte. Tem um convidado aqui que nas gravações ele está aparecendo, que é a Muriçoca. Veja só. Não, fica à vontade, Vicente. Veja só. Em relação aos teus irmãos, o teu pai já trabalhava tua mãe tem um cartório, foi a primeira vereadora, foi de Bahia? De Bahia, certo. Eu queria saber, seu pai, ele era... A gente ia conversando anteriormente, eu queria que tu me falasse um pouquinho, tu me falasse por gentileza, seu pai, se não me engano, era cristão. Meu pai era evangélico. Né? E aí tu me conta. Minha mãe também. Também. Ainda são. Meu pai é falecido, né?
Mataram ele no assalto Justamente no isso Recife. que eu queria chegar. Eu queria que tu me falasse um pouquinho, porque as pessoas conhecem o Vicente, mas não conhecem a trajetória de vida para chegar onde chegou, né? E eu queria que tu me falasse dessa parte aí, o que aconteceu de verdade com o teu pai, para que as pessoas pudessem, à vontade, para que as pessoas pudessem ter uma noção de como foi sofrida também a tua vida nessa parte quando tu perdeu o teu pai. Me fala aí, como foi um pouquinho. Foi mais sofrido para minha mãe, porque ela acompanhou, viu o que aconteceu. Meu pai estava indo comprar um imóvel no Recife, acompanhado do corretor, da minha mãe e da minha avó. Os bandidos tinham feito um assalto no Bom Preço, lá de Boa Viagem, ou Piedade, não sei, eu me lembro ao certo, acho que foi Piedade. E que é em Jaboatão do Guararapes, que é vizinho a Recife, né? Vizinho a Recife. E foram trocar de veículo. Anunciaram um assalto. Meu pai, os 4 já tinham descido do carro. E quando anunciaram o assalto, o corretor correu. O primeiro ladrão que rendeu o corretor atirou no corretor de pistola, de revólver. Mas não acertou. Ele pulou o muro da casa e O corretor fugiu. correu. E o segundo assaltante estava com a 12 em cima do meu pai e atirou na barriga do meu pai. Meu pai era um homem grande, tinha 1,82 m, eu acho. Minha mãe botou meu pai no carro, foi até o Hospital da Restauração, dirigindo com minha avó. Isso em Recife. Em Recife. E lá, quando meu pai estava na maca caminhando, meu pai disse à minha mãe: filha, não se preocupe, eu estou... É isso que minha mãe se conforta. Eu estou partindo, mas estou na mão de Deus. Pode ficar tranquila. E aí meu pai entrou para a sala de cirurgia e não mais voltou. Eu tinha 18 anos de idade. Minha mãe ligou, era por volta de 2 horas da manhã. Tanto que se hoje meu telefone tocar à noite, 1h, meia-noite, eu não durmo mais. Até hoje, passado 30 anos, 27 anos, eu não durmo mais. Minha mãe ligou. Ela não disse, seu pai faleceu, ela não disse. Ela disse, falou com o meu irmão do meio, Adriano. Vá no guarda-roupa, pega aquele terno azul, assim, do Batista. Pega aquele Batista sapato, era o nome do meu pai. É o nome do seu pai, Vicente. Pegue o sapato assim, assado. E assim, meu irmão não sabia qual era, mas eu sabia. E a gente foi já chorando. Já pegou, já sabia. Ela não disse, mas a gente já tinha... Não sei explicar. Mas pela aquela situação, foi de 2 horas, que horário isso aconteceu? Acho que foi por volta de 5h30 para 6 horas da noite. Ok, finalzinho de tarde já, quando aconteceu isso, então você já tinha uma noção, ela ligou, na verdade... Era de madrugada, eu não sei a hora ao certo. O sogro do meu irmão veio buscar a gente. E aí, acho que pelo semblante deles, a gente sabia o que tinha acontecido, sabia que meu pai estava falecido. Vicente, nesse meio tempo aí, quando a família é bem tradicional, diferente de hoje, né? Porque assim, se você for ali na Praça da Matriz, resolver uma coisa, qualquer coisa que acontecer, daqui a 5 minutos, se der 5 minutos, quem estiver na rua já está fazendo transmissão ao vivo. Então, notícia se propaga... Filma tudo, né? Filma tudo, entendeu? Seja lá quem for, mas a curiosidade é transmitir. Às vezes a pessoa não tem nenhuma noção que aquilo vai impactar de uma forma negativa na vida de uma pessoa que inocentemente está naquele local. Foi o que aconteceu com a menina na Praça da Juventude. Filmaram a menina ali morta. Um tiro que o cara foi dar no bandido e matou. Foi dar no rapaz e baleou ela. Filmaram Esse foi aquele caso aqui em Mamanguape. Foi uma cena tosca. A menina ainda com vida, revirando os olhos, entendeu? E botaram aquilo na rede social. Isso é uma falta até de... É uma falta... De é desumano, né? É desumano, cara. Eu sou fotógrafo há 24 anos, mas eu nunca peguei um celular para fazer uma filmagem de uma tragédia, de algo e postar. Não. Hoje tem os paparazzi. Os paparazzi, mas a tecnologia tem destruído muito a moral do ser humano. Mas ainda falando sobre o teu pai, Vicente, eu queria saber o seguinte. A família tradicional, ela não era antigamente de fazer aquele escândalo. Porque não tinha internet, então chamava a família, reunia todo mundo e passava a informação. Resolvia tudo na cozinha mesmo, né? Na cozinha, isso. Então, acho que foi mais ou menos quando tu
Imaginou 2 horas de manhã, chegou a notícia para procurar roupa, sapato, ele já deveria ter falecido, teu pai. A gente já sabia. Não sei explicar, não sei se é porque o cérebro bloqueou. Não me lembro se me falaram. O que eu me lembro é que não disseram que meu pai tinha falecido. Tinha só acontecido um acidente, aquele tudo, né? Não, aconteceu um acidente, ele tá bem, mas a viagem foi eu, meu irmão e minha irmã chorando de João Pessoa a Recife. Entendi. E depois de passado todo esse luto, você e os demais irmãos tomaram agora a frente da família para poder... Minha mãe continua sendo. Minha mãe era a cabeça da família. Sua mãe ainda é viva, Vicente? É viva, tem 84 anos. Minha mãe chegou dos Bom, Estados graças Unidos. a Deus, Minha né? mãe viaja sozinha para os Estados Unidos todo ano para visitar meus irmãos. Minha irmã que teve neném chegou agora dia 1º de janeiro. 84 anos de idade. Você falou sobre neném, Vicente. Você tem filhos? Tenho 5. Cinco 6 porque eu tenho um no coração. do coração. Eu era muito Bacana, namorador cara. quando era mais novo. A gente vai falar sobre isso aí, tá? A gente vai falar também sobre isso aí. Um pouquinho assim, abafado, mas a gente vai falar. Vicente, deixa eu te fazer uma pergunta interessante. Para sair da época de adolescente, a gente já teve uma noção mais ou menos, né? A gente procura filtrar o máximo possível. Você seguiu os primeiros passos após os 18 anos de, assim, Aí eu fiz direito. para fazer direito. Fiz direito. Quando me formei, eu estava estagiando no escritório da advocacia, do doutor Ian Cordeiro. Quem? Ianco Cordeiro. É nada, cara. Amigo do seu pai hoje. É meu amigo do coração. Abafa o caso. Nosso amigo. Mas aí o Tu que é que estava aconteceu? estagiando no escritório de Ianco Cordeiro. Ianco Cordeiro é amigo do meu irmão, que é amigo do meu irmão mais velho. Se formaram juntos. Aí o doutor Ianco abriu as portas para isso. De graça, né? O estágio, não tem negócio de estágio remunerado, não. Quer aprender é aqui, mas é de graça. Isso tem quantos anos, mais ou menos? Ou décadas? Eu me formei em 2000, né? 2000, então Então, tem em 24 anos. 2000, foi em 2020. Não, 2000. Em 1998. Mais ou menos. 98. 98, 99, que eu fui 30 e poucos anos. que eu fui para o escritório do Dr. Ianco. Só que o que é que aconteceu? Foi eu e um Não, amigo. não, corrigindo, Vicente. 2000 eu me formei. 2008, Em 2000 eu me formei. Em 98 para 2008 são 10 anos. Então tem aí 24 anos. 26 anos. 26 anos, isso mesmo. 27, 26, 25 mais ou anos. menos isso. E fui pro escritório dele, junto com... Aí levei um amigo meu, que era que a gente era parceiro de estudar, Gustavo Camacho, que hoje é juiz aqui no estado da Paraíba. E não passei na UAB quando eu me formei. E ele passou. Aí eu fiquei... Meu irmão já insistia, meu irmão morava nos Estados Unidos, já insistia me chamando. Minha mãe disse, deixa pra ir depois que se formar. Não passou na OAB por quê? Porque eu não estudei. Não tenho o que... Não se importava tanto na época? Assim, com o estudo, já Não, que tudo era um pouco mais fácil. Eu não passei para o OAB, mas eu passei para o concurso de oficial de justiça. Era mais fácil na época ser oficial? Não, é mais fácil o concurso da OAB. Tinha que estudar até que série? É porque... Não, o concurso do OAB é para você vir... Quando você se forma em direito, para você exercer a advocacia, você tem que fazer a prova da OAB. Certo, então, só pegando uma brechinha aí. Para você poder exercer a função de oficial, na época você tinha que ter, se não me engano... Eu tinha que ser bacharel... Eu não tinha que ser bacharel em direito na época. Tem que ter o primeiro era o segundo grau. Na época era só o segundo grau. Para você se formar em... Para eu ser oficial de justiça. Para você ser oficial de justiça. Aí a gente passou, junto com o Gustavo, nós passamos 6 meses estudando para esse concurso. Eu passei 6 meses comendo pão com mortadela no almoço. Essa parte é aquela parte que tu falava que saía... Era de João Pessoa, se não me engano, para ir... No Unip, a gente estava no Unip. Hoje eu, quando os estagiários chegam, eu conto um pouco da minha história para eles. Porque eu sei que é cansativo você ir e voltar no ônibus todo dia. Só que eu fazia isso indo para Campina Grande. Foi essa parte que a gente conversou algum tempo atrás, que tu ia, se não me engano, bicicleta. De bicicleta, Eu botava a bicicleta no ônibus da Real, eu estava à noite em Campina Grande, já era casado, eu botava a bicicleta no ônibus da Real, de lá, quando já chegava de finalzinho de tarde, já ia direto para a faculdade, terminava a aula, eu ia para casa da minha sogra, dormia, no outro dia pegava a bicicleta, botava na rodovia, ia para a rodoviária, botava no ônibus e vim embora para João Pessoa. E passei assim 6 meses fazendo isso.
Vicente, me diz o seguinte. E hoje o pessoal reclama porque tem ônibus que pega, que leva, que deixa Não, na porta. ultimamente eu vi ali uma greve, uma fantasia, na verdade, de adolescente. Eu sei que tá calor, Vicente, aqui em Baía da Traição. E, inclusive, eu vi que você apoiou, né? Mas assim, Mas aí tem casos e acasos. o que é que acontece? Hoje as escolas não são feitas para receber, para ter janelas abertas. E você andar na rua, você sabe que... Hoje não, porque está chovendo muito, mas há 3 meses atrás estava extremamente quente. Mas E continua, Vicente, continua ainda. Bicho, eu tive na escola João Augusto Trindade, em Camaratuba. Cara, é insuportável, velho. Eu sei que eu passei por essa fase de ter que ir de bicicleta para a faculdade, fui de bicicleta para a Unip e era discriminado no começo, porque eu era novato, os caras de bicicleta aqui, tinha aula à tarde, às vezes eu ia de bicicleta. E o Unip, na época, era uma universidade de filhinho de papai. Entendeu? Você tinha vergonha? De jeito nenhum, tanto que eu ia de bicicleta. Você ia com um amigo, se não me engano? Não, quando eu ia de bicicleta, eu ia sozinho. Sozinho. Quando foi com um amigo, já era no final do curso. Aí eu já ia de carro. Eu era tão... sempre fui tão questionador que o professor Oswaldo Trigueiro do Vale era o coordenador do curso de Direito e um dos donos da faculdade. E chegava na sexta-feira, o Unip não tinha aula. Uma aula, ia embora. 2 aulas, uma aula. Eu vim da Universidade Estadual. Era ruim, mas tinha aula todo dia. Aí eu fui reclamar com o Oswaldo. Não sabia que o homem era brabo. Mas, brabo com brabo, vocês, né? Anula. Ele também não me conhecia, eu também não conhecia ele. Fomos lá, eu e a comissão e os meus amigos, né? Não, Vicente, tu fala que não sei o quê. Beleza. Cheguei lá, comecei a... Doutor, professor Oswaldo, a gente chega aqui, não tem aula, ninguém avisa. Fica todo mundo esperando. Quando vem avisar, já é 9 horas da noite. E toda sexta-feira é isso. A gente paga caro. Aí foi o tendão de Aquiles dele. Naquela época era IP, era um instituto. Não pagava imposto, recebia isenção fiscal, né? Aí ele se doeu e falou um pouco mais ríspido. Eu disse, não. Na época era um salário mínimo o valor da faculdade. O preço que você dá é irrisório. É uma contribuição que você dá para a faculdade. Eu disse, contribuição só se o senhor achar. Porque minha mãe que paga, ela não acha que é a contribuição, não. Ela acha que é bem caro. E para uma faculdade que tem isenção fiscal, que recebe a ajuda do governo por ser instituto, o senhor dizer que o que a gente paga é uma contribuição, só que não foi o debate aqui, foi calorado. Ele falando alto e eu aumentando o tom também, entendeu? Pelo cabeça lá da Só que meus colegas altamente amedrontados com aquele embate caloroso. Tô sacando já o porquê você chegou até aqui agora como oficial. Entendeu? E o que é que aconteceu? Eu caí na besteira de perguntar, e aí fulano, não vou dizer o nome dele, né? Tu acha que é uma contribuição? Não, Zé. Dependendo do ponto de vista, poxa, velho, me quebrou, né? Ponto de vista o quê, rapaz? Cara, com sua bexiga, eu dava carona a ele. Eu dou carona, não tem nem como ir à faculdade. Tu tem que dizer que é uma contribuição. Tá com medo de quê? E foi um debate acalorado. Aí foi a minha apresentação no mundo do direito. Aí eu vi que eu era para fazer aquele curso. Mas no meio do curso, eu perguntei ao professor, eu estou no curso errado. Professor, por quê? Porque eu não sei defender bandido. Bandido quero mais que se lasque. Não, mas você vai ver que no direito você não tem só o direito penal. Aí a gente não tinha noção, né? Aí ele foi explicando e você vai vendo. E no final a gente namora com o direito penal do curso, mas casa com o direito civil. Que é o que você usa no dia a dia. Divórcio, família, entendeu? Mas foi um dos meus primeiros embates no mundo jurídico, foi esse. Caramba. Com um homem altamente temido pelos alunos, eu não sabia, que era o professor Oswaldo Trigueiro. Tu tinha nessa época que idade, mais ou menos, Vicente? Eu tinha 20...
Acho que tinha 22 anos, 23 anos. Então, nesse 24 anos. 24 anos, pronto, ok. Nesse período, vamos lá. Por volta dos 18 anos, você... Eu tinha 22 anos. Ok. Por aí. Por volta dos 18 anos, você perdeu seu pai, Uhum. parte do teu apoio ali. Agora você já tinha a responsabilidade dobrou. Casado, já tinha um filho. Você já era... Seu pai chegou a ver Não, o meu filho não, chegou não. Só viu o neto, meu pai só conseguiu ver o neto. Um netinho, né? Da minha irmã mais Pronto. mais Aí velha. você casou, se não me engano, em um determinado ponto que a gente conversou alguns meses atrás, tu tinha me relatado que tu foi também para os Estados Unidos. Aí é onde eu estava dizendo. Quando eu não passei na UAB, apesar de eu ter passado nas vagas, meu amigo passou acho que 17º, eram 40 vagas para oficial de justiça. Meu amigo passou em 17º, eu passei acho que em 25º, 23º. Passamos dentro das vagas para oficial de justiça. Só que eu tinha um convite para ir para os Estados Unidos. E naquela época o dólar era como é hoje, R$5. Você fazia... Meu irmão, venha que você vai ganhar dinheiro. Venha que você vai ganhar dinheiro. Aí a curiosidade... Tu foi? Fui. Morei lá. Fui e voltei 2 vezes. E quando tu chegou lá nos Estados Unidos, tu trabalhou de quê? Eu comecei na pintura. Meu irmão trabalhava... Era responsável de uma empresa de pintura, de Márcio. E trabalhei na pintura durante um bom tempo. Como funcionava esse trabalho lá nos Estados Unidos? Igual aqui no A Brasil? pintura É lá é diferente? basicamente como você vai pintar um carro. A preparação, não pode ter nenhum tipo de poeira dentro da casa. Você tem que estar de meia ou descalço. A casa é toda forrada, toda vedada. É de madeira lá? É de madeira. As casas são de madeira. E... Até hoje são, né, Vicente? mas tem casa de concreto também. E fui assim... Meu irmão quis me dar uma lição. Eu geralmente, quando você chega lá... Isso é resenha? Isso é sério. Tem resenha no meio? Não, é sério. Então bora ouvir. É sério. Eu fiz até um poema sobre isso. E minha mãe nem gosta que eu fique recitando esse poema, mas eu não sei ele decorado não, então não vou recitar aqui. Não. Beleza, então. Mas a gente passava, na época, 3 meses na preparação e depois começava a pegar no pincel para virar pintor. Você ia evoluindo. Só que eles só faziam isso quando o dedo da pessoa sangrava. A prova era quando saía sangue, era? Era. É sério, cara. E porque lá a gente tanto detalhe um pouquinho aí pra gente tanto saber. lixava, você lixava porque é madeira, tem que lixar. Você botava massa, pronto, aqui tem um buraco de um prego. Você tem que deixar desse jeito aqui, ó. Como é que deixa? Você tem uma massa dessa cor, você bate no prego para ele entrar mais, se ele tiver sobressalente, e você rebotando massa, lixando. Só que lá todas as casas são assim, então é um prego aqui. Prego lá é que tem. E depois aí tu chegou a ser promovido? E além disso, nas emendas, a gente passava silicone. E a lixa com o silicone, o dedo molhado, só que meu dedo nunca sangrou. Quer ver? Tu foi esperto. Entendeu? Meu dedo nunca sangrou. E meu irmão disse, você só vai quando seu dedo sangrar. Aí eu disse a ele, meu dedo nunca vai sangrar. Porque a lixa não corre na minha mão. Eu segurava a lixa de um jeito, não sei explicar, não sei dizer porquê, mas eu não lixava a minha mão. Porque você com a lixa aqui, você está lixando a parede, mas consequentemente também está lixando a sua mão, sem perceber. Sim, sim. Eu acho que eu segurava de um jeito... destrói um pouco eu acho que eu segurava do jeito mais a firme. pele. E ela não... Resumindo, passei 7 meses, acho que entrando pro 8º mês na lixa. E como, assim, tem muito tipo de brasileiro nos Estados Unidos. Tem aquele mineiro semi-analfabeto, que vai para lá pulando o muro, né? Que não sabe nem ler direito português. E tem os brasileiros que são estudados, que são letrados. E tá todo mundo junto ali. Mas para você ir para lá, mesmo assim, morando com teu irmão, tem que saber falar inglês. Não. Então tinha um tradutor lá. Não, você só como vivia, danado você se só vivia com comunicar? brasileiro. Você tava lá para trabalhar. Você vai fazer, você falar com quem? Alguém te mandava ordem para você executar o O serviço? patrão era brasileiro, o encarregado era brasileiro, todo funcionário era brasileiro. Ah, entendi agora. Tinha que falar. Então facilitava tudo, Vicente. Era horrível.
Era horrível. Mas facilitava pelo modo de todo mundo falar a mesma linguagem, Sim, facilitava. era... Porque o americano não trabalha na pintura. O americano não faz trabalho... O trabalho pesado que o americano faz é a carpintaria, que é um passo que eu também quis seguir. E como eu tinha um comportamento diferente dos outros, junto com meu irmão que também tinha, tanto que meu irmão era um encarregado, o meu patrão, e eu tinha filho, e as crianças gostavam de mim, o filho dele, quando me via, eu parava de trabalhar para ficar brincando com o menino. Eu sempre Mas gostei assim, de quando tu foi para os Estados Unidos, a tua família ficou no Brasil ou foi também? Minha família ficou. Tua família ficou. E E aí, eu já tinha 2 filhos. já tinha 2 filhos. A mulher ficou. Mas isso foi o que destruiu a minha família, a minha primeira família. A ausência. A distância. Eu fui, voltei, depois fui de novo. E aí perde o vínculo com a mulher, já não tem mais aquela coisa, entendeu? Ok. Da segunda vez. Aí, quando eu fui novamente, eu passei 6 meses. Ganhei o mesmo dinheiro que ganhei quando passei 13 meses. Porque eu, quando voltei, como eu passei muito tempo na preparação, na região não existia um preparador melhor do que eu, que não deixava passar nada. Se fosse hoje, eu tava lascado, que eu não enxergo direito. É sério, cara. Só vejo com óculos. Mas aí, quando eu vim, um americano pegou uma casa extremamente complexa, teto, tudo. Quem danado foi? Tô falando aí sobre isso, tô me recordando aqui, tentando me recordar, né? Tu falou que teve um produtor de Hollywood lá, alguma coisa do tipo, Sim, essa casa aí. Essa casa. Foi essa casa que fez o meu nome. Eu até trabalhava com o Márcio. Eu cuidava do filho dele. Aí... Nessa história, quem era Márcio? Era o dono da empresa. Dono da empresa, dono ok. da empresa. Um abraço, viu, Márcio? Não te conheço, mais um abraço. Aí ele... Pô, maluco, ele era carioca, do cabelão, cabeleza, típico carioca mesmo. Só que morava há muito tempo nos Estados Unidos, né? Mora ainda hoje. E me levou na casa. Era essa casa do cineasta, Albert Einstein, alguma coisa Einstein. Versão brasileira, Albert Einstein. Alguma coisa Einstein. E ele disse, e aí, maluco, tem moral aí de fazer a casa? Eu disse, tem. Precisa de quantos? De 7. Escolha aí. Aí pra você ver, eu era o preparador, mas era encarregado dos pintores. E numa dessa ele perguntou, tá tudo em ordem? Eu disse, tá não. Pô, maluco, tá não por quê? Porque eu tô aqui 8 meses, tô ganhando como preparador, sendo responsável por uma equipe de pintura. Ah, meu irmão, pra que eu fui fazer isso? Te promoveu de cargo? Ele me saltou eu acho que eu tava ganhando $14. Me saltou de 14 para 19. E Equivalente a quanto na época de hoje? Dólares, hora por hora, $14 por hora. Por hora, eu então pulei assim... de $14 para 19. Por dia tu tirava quanto, Vicente? Cara, eu não me lembro. Eu era um bicho. Mas vamos eu não fazia outra coisa nos Estados Unidos. Eu não fazia outra coisa nos Estados Unidos a não ser trabalhar. Um domingo no mês, eu saía para me divertir. Um domingo no mês. Mas a vida lá era luxuosa, você vivia numa casa bacana. Me recordo de algo que tu me falou que vivia numa ilha. Eu morei numa ilha chamada Nantucket. Como? Nantucket. É o turismo interno americano, onde os milionários têm casa lá. Os Kennedy. Então tu desfrutava de uma qualidade de vida... Era boa, que tinha floresta, tinha veado, ciclovia, se você vivesse só fazer lá... Uma correção aqui, tá, eu não vivia, eu trabalhava. Só fazer uma correção aqui no que tu falou agora. Animal, tá, pessoal? É. Animal, tá? Porque hoje em dia tá assim, você fala qualquer besteira, pode... Não, porque aqui eu tô com um oficial, na verdade, não vai deixar a gente ser processado, bora começar a ser processado. Mas animal, na verdade, aqui, a palavra viado que Vicente falou aqui animal. É animal, tá? Só retificando.
A gente deu uma pequena pausa aqui no Bora Conversar, fazer um pequeno lanchezinho e estamos de volta no bloco 2 do 4º episódio da primeira temporada do Bora Conversar 2024, com ele aqui no estúdio, Vicente. É José Vicente? Da Silva Neto, com muito orgulho. Sou Olha só. neto de seu Zé Vicente. Vou só repetir, na verdade, em que ele é formado aqui. Pegar aqui a fila. Vamos lá. Eu gosto de filar, Vicente, mas é a correria do dia a dia, tá? Ele é formado em Direito, com pós-graduação em Direito Público e Direito Constitucional pela Unip, pós-graduação pela UEPB. Vicente, nós estávamos falando anteriormente sobre a tua vida nos Estados Unidos. Lá você passou algum momento ruim, assim, dizer assim, eu estou aqui ganhando como pintor, na época a tecnologia estava lá embaixo ainda, então eu vou ter que trabalhar numa parte que não seja tanto a minha vontade, que me gere sofrimento. Eu passei muito perrengue, assim, sofri algumas humilhações e por tristeza, por parte até de gente da família, mas passei de cabeça erguida, fui lá para fazer o objetivo, que era fazer dinheiro, fiz muito dinheiro, comprei carro, comprei apartamento, com o dinheiro do trabalho nos Estados Unidos. Eu não fazia outra coisa. Eu só fazia trabalhar. O cara dizia, tem trabalho em tal canto, já botava meu nome porque sabia que eu ia. Entendi. Vicente, nesse meio termo que tu passou nos Estados Unidos, tu chegou a trabalhar em alguma área que fosse humilhante? Sério mesmo. Eu quero saber mesmo. Eu passei assim, porque lá tem vários, como que eu já disse, tem vários tipos de pessoas, como tem em todo canto, né? Mas lá tem o mineiro que é semi-analfabeto e vem pulando o Muro do México e não sabe. E tem o brasileiro que é qualificado, que dá entrada no visto, que vende passagem. Então, trabalha todo mundo junto. E tu estava lá de forma regular ou irregular na época? Quando você entra regular. Regular. Né? Eu cheguei lá, o cara, fui passar a linha, eu com essa cara de mexicano, sozinho. O cara disse, passar a linha é pra você passar por entrevista, porque eles podem lhe mandar de volta. Que é o terror de quem vai de avião, é você não entrar. Entendeu? Mas eu sempre tive... Pra eu conseguir o visto foi uma guerra, porque o cara perguntou, você não sabe a placa do seu carro decorado? Eu disse, não. E se roubarem? Eu abri a carteira, o documento tá aqui, eu vou dar queixa. Entendi. Você não bota o documento no painel? E assim foi nos Estados Unidos. Quando eu entrei, o cara, pra salinha. Aí, ele quer saber se você tem dinheiro pra ir e pra voltar. Aí, tá com dinheiro aí? Eu disse, tô. Eu abri a carteira, mostrei que ele pede. Disse, tem mais dinheiro aqui. Aquele bolso interno que a gente usa por conta de ladrão, né? Que o brasileiro é precavido. Tem mais aqui, quer ver? Aí ele, não, mas fazendo assim pra olhar, entendeu? Porque ele não queria ver e vendo. Aí eu abri, aqui assim, mostrei a ele a ruma de dinheiro. Pronto. Aí ele disse, Mickey Mouse? Aí eu disse, não. Não, Mickey Mouse? Eu disse, não. Vai fazer o quê? Eu disse, compras. O pessoal da direção ali tá gostando, né? Os meninos dos bastidores. E passear. Ele, vou das Ilhas Key. Mas era tudo conversa, eu não ia pra canto nenhum. Ô, Vicente. Eu fui pra Flórida. Fui pra Orlando. Não vi um parque de diversão. Eu peguei num dia, no outro dia peguei o avião para vir para... Era uma vida tipo assim, ela era legal, mas era tipo escravo. Não, eu poderia ter passeado, entendeu? Tava nos Estados Unidos, tava em Orlando, cheio de parque. Poderia ter o cabo aqui, me levou... Mas isso é da década de 80, não? Não, foi em 90, foi em 2000 já. 2000, 24 anos atrás. É. Tá, essa partezinha que tu falou que o teu irmão... 2001, né? Foi em 2001. Não tô me referindo a essa parte assim, que eu te fiz uma pergunta Tem da humilhação. Da humilhação, que teu irmão te colocou, na verdade... Pra catar lixo. Pra catar lixo. Eu fiz até um poema com isso. Minha mãe até disse, troca aí, ó, tá constrangendo aí seu irmão, não sei o quê. Eu troquei tirei o irmão e botei cidadão. A gente trabalhava na pintura, ele era o responsável. É isso que eu quero escutar. Ele era o responsável pela empresa. O patrão, apesar de gente boa, só queria saber de fazer kitesurf. Ele andava de windsurf e foi na época que começou a kitesurf lá.
Então, era uma ilha, tinha muita onda, ele era surfista, então ele não tomava conta da empresa, era meu irmão. A empresa praticamente era do meu irmão. E por isso que eu demorei a receber, aumentar o salário, porque era meu irmão que me pagava, então ele pagava aumento, me conhecia, morava com ele, né? Era meio que o escravinho dele ali. Aí ele disse, bora ali. Tinha 30 e poucas pessoas responsáveis por ele. Vamos, entrei no carro, chegou lá, o lixo... Não é por nada mais, tá incomodando os danados. Tá nada, tá te incomodando. Cheguei lá, como era uma ilha, lá tem duas opções. A classe média geralmente levava o lixo no lixão. E lá você tem que separar vidro, plástico, e tem que colocar cada uma no seu respectivo recipiente, no lixão lá. Mas não é um negócio bagunçado, fedorento, não. É um negócio altamente organizado. Mas os americanos, pelo que a gente tem de lá, as pessoas são bem organizados. E as pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro, ou que têm mais dinheiro, ela pagava pro lixo ser recolhido na casa dela. Só que se o caminhão do lixo chega lá e abrir o tambor e ver que o lixo está misturado, ele não levava. Era o carro do meu patrão. Meu patrão não botava o lixo. Quer dizer que o pessoal é detalhista desse jeito lá? Assim, é porque é uma ilha. Eu morava numa ilha. Eu não sei se no continente é assim. Era assim. Mas na ilha... Não, porque para eles poderem fazer a reciclagem do material, é como é em Fernando Noronha. Em Fernando Noronha é altamente organizado o lixão de lá. Entendi. Por conta dessa... Para fazer o manejo. E chegou na casa lá do meu patrão, era para separar o lixo, congelado, porque estava congelado, dentro daquele tambor de madeira, aquele tambor grande, tamanho dessa mesa aqui. Aí, meu irmão disse, não, é para separar o lixo aí. Pegou a sacola, me deu. Eu quebrando o gelo. O lixo todo congelado, Vicente. Todo congelado. E se pegasse Aí tem todo tipo de lixo, né? Tem absorvente, tem cocô, tem comida, tem plástico, tem tudo. E se você pegasse congelado um vidro? Se cortava, mas isso é besteira. Acidente de trabalho. Teve morte lá quando eu trabalhei, teve morte porque o pessoal caiu da escada. Veio uma ventania, a minha escada quase chegou a cair, ela tombou e bateu na do meu amigo assim. Ficou eu e meu amigo passando duas lagartixas agarrados no xingo da... Porque as paredes lá é com aquele xingo, que lá as casas não podem ser pintadas. Como é uma ilha, é tradicional, é aquelas que fica cinza com o passar do tempo. A gente se agarrou assim, disse, e agora para descer? Tava no último degrau da escada. Aí, quando eu soube dessa notícia que uma pessoa morreu, acho que era até um brasileiro, eles mandaram todo mundo ir para casa. Mas eu tava lá pregado com ele. Aí minha escada, ou foi a dele que tomou na minha. Felipe, que é o irmão de Gustavo, que é juiz aqui. Foi nós dois que a gente ia se acidentando. Entendi. Aí quer dizer que seu irmão colocou você para catar o lixo? Sim, voltando. Para catar o lixo. Aí eu lá quebrando o gelo e a lágrima descendo, né? Aí meu irmão... meu irmão olhando. A lágrima estava descendo, era porque você estava catando um lixo e além de ser... Era porque meu irmão me fez passar por isso. Passar por isso, tudo bem. Porque a gente tem... Meu irmão tinha 30 e poucas pessoas. Ele queria estar sempre por cima, teu irmão? Eu não sei explicar a cabeça das pessoas. Eu sei que meu irmão tinha 30 e poucas pessoas responsáveis por ele e foi o que eu disse a ele. Eu disse, cara, tu tem 30 e poucas... A gente tem 30 e você tem 30 e poucas pessoas responsáveis por você e tu chama o teu irmão pra catar o lixo dos outros. Cara, eu vim aqui pra trabalhar e tô provando a você que isso aqui não me diminui não. Só é feio pra você, que pega o seu irmão para fazer esse tipo de coisa. Aí ele... Na verdade, a maioria dos irmãos coloca sempre para cima, né? Aí besteira, aí ele... Não é besteira, rapaz, não sei o que. E foi me ajudar, entendeu? E a gente foi e catou junto. Mas, no primeiro momento, foi isso. Entendeu? Tu ficou com raiva do teu irmão? Não. Ou tu levou aquilo como uma lição positiva depois? Não, porque a gente já conhece irmão, já sabe que a família é assim, nem todo mundo é a mesma cabeça, né? Sabe que sempre foi assim. E não tem raiva dele, não. Pelo contrário, eu amo ele, me ensinou, né? Me deu a oportunidade, me chamou. E é irmão, a gente se ama. Não... Tá certo. Não. Fui de novo, mas quando eu fui, já não foi a convite dele, foi o convite do americano, que conhecia meu trabalho. Pagou muito alto, aí eu não tive como não resistir, da segunda vez. Entendi. Eu disse, mas nunca eu volto. Vicente, eu tô olhando aqui o teu Instagram, eu tô vendo
Eu tô vendo, cara, essas fotos elas têm mais de 25 anos. Eu era novinho, né? Né? Eu tô vendo. Praticamente é dessa época de quando você falou no início do Bora Conversar, né? Aí tem aqui, já catei o lixo de ontem. Ah, o Isso é o quê? poema. É um poema? Dá pra tu ler pra gente? É o Deixa eu poema. mostrar aqui Não vai dar muito pra ver. Quando eu morei nos Estados Unidos, cadê? Eu fiz até que durante um certo momento da minha vida, eu fui o poeta, né? Hoje eu parei de escrever, eu acho que Essa foto aqui de você deitado. eu comia Eu vou aqui. colocar aqui. Pronto, tinha reclamação até disso. Por quê? Quando o pessoal almoçava lá, Não dá pra ver bem, mas almoçava em depois a gente 5 coloca na minutos. edição. Eles almoçavam em 5 minutos. Eu passava 1 hora e meia comendo. Eu comia dormindo, na verdade. Devido à exaustão, era. Não, Então, eu por que tu demorava fazia comendo, eu isso? deitava aí e ficava. Parecia uma tartaruga. Os caras diziam, parece uma tartaruga comendo, que eu comia deitado, tá vendo? Exatamente. Enquanto todo mundo comia e ia tirar o cochilo, eu comia cochilando. Eu sempre comi deitado. Hoje, Comi que a deitado, idade, né? rapaz. A idade, minha mulher diz, rapaz, não fica deitado não, porque minha mãe já reclama. Ô, Aí eu Vicente, tento não comer deitado isso- mais. isso Mas aqui- de vez em quando eu me pego comendo Essa, deitado. essa foto é lá nessa ilha? Pra você ver, eu tava aí há 11 meses, ainda não tinha tomado banho de mar. Água extremamente gelada. Eu tô aí com 2 calças, Realmente não dá pra 2 ver, camisas, um né? casaco, comendo na beira da praia. Aqui você tinha 20 e poucos anos. E essa foto da praia foi o que ocasionou a minha demissão. Ok. Vicente, eu vou pedir para tu ler aqui, por gentileza, esse poema com aquele entrosamento de quem... Sim, do peão. Isso, vamos lá. É, Por favor, por gentileza, fica à vontade. já fui peão de obra, já catei lixo de outrem. Não convém aqui contar. Não catei para comer, mas para reordenar. A forma como se deu, doeu. Porém, fortaleceu meu caráter. Serviu de lição a tentativa de humilhação. O humilde jamais será humilhado. Lembro que isso no dia foi falado. Calado por fora, aos prantos por dentro. Hoje ainda lamento, com dor e tristeza, quão grande foi a pequeneza do cidadão. Acham graça quando uso a expressão bicho, eu já catei lixo. Acreditem ou não, não caíram as minhas mãos. De consciência limpa e serviço feito, hoje bato no peito, tenho orgulho de dizer que trabalho nenhum diminui você. Produção, eu acho que merece palma. Parabéns. Parabéns. É sério, porque assim, é bem direto, é uma realidade dura e crua, o que você colocou aqui é experiência de vida, porém verdade. em forma de rima, certo? Uhum. E eu gosto disso. Então, ficou muito legal. Vicente, realmente parabéns pelo poema, tá? Obrigado. Ainda voltando aqui agora, eu queria... A gente conversou um pouquinho sobre a fase de adolescente, de criança, os acontecimentos negativos, até a gente iniciou o Bora Conversar de uma forma diferente, que foi aquela brincadeira que tu fazia de pega ladrão e depois adulto pega ladrão mesmo. O que eu quero falar é o seguinte, vida pessoal, a gente falou já um pouco, né, sobre casamento, enfim. Quem é a sua maior inspiração, Vicente? Deus. Por quê? Porque Deus que eu digo é Jesus, né? Porque ele deixou aqui um livro chamado Bíblia. E tu acredita na Bíblia? Com certeza, com certeza. Eu vou olhar bem pra você, tá? Acredita na Bíblia? Com certeza. Então, tá bem. Eu também sou cristão, acredito na Bíblia. E o ensinamento que meus pais me deixaram, né? Que é... Eu costumo dizer que minha mãe, assim, é uma pessoa muito humilde. E eu costumo dizer que para você ser grande, você tem que ser pequeno. Até porque isso é bíblico. Para você ser o maior, você tem que ser o menor. Então, eu até você lendo esses títulos aí, para mim é indiferente. Não adianta eu ter um título, eu ser bacharel em direito, ser engenheiro e ser uma pessoa que não tem caráter, que coloca o dinheiro na frente da sua vida, que tem o Deus como o dinheiro, desculpa, que tem o dinheiro como Deus. Que é o que Entendeu? A maioria das pessoas, assim, se você for E fazer aí, análise, aí isso, eles têm. aí é onde entra a corrupção
que hoje aflige o Brasil como nunca, Eu, em ac- todas as áreas. eu acredito que é daí, Vicente, quando você coloca assim, tudo bem, cada um tem o direito de ir e vir, de fazer da sua vida e viver da forma que bem entender. Mas eu acho que quando você coloca os princípios que hoje estão se tornando errado para muitos ou para milhares, as coisas elas não fluem na sociedade bem, não há uma comunhão legal. E o que tu falou, quando as pessoas colocam acima do seu. Tá, cara, me fugiu não, não é que me fugiu da mente a palavra agora que eu queria expressar de uma forma mais natural. Quando você coloca o dinheiro à base do seu caráter, da sua vida, eu acho que isso afasta das Nos afasta, pessoas. não, talvez não, porque na sociedade brasileira você é aquilo que você tem, Não, tudo bem, mas eu estou me referindo ao seguinte: entendeu? Lhe afasta de Deus. lhe afasta de Deus. Você falou de princípios cristãos. Quando eu perguntei, você acredita na Bíblia? Você me respondeu, sim, eu acredito. Falando um pouco de religião, falando um pouco de fé, você falou que acredita em Deus. Inclusive, o lema lá também do teu Instagram é Deus, Deus, pátria, pátria, família família, e não é isso? liberdade. E liberdade, Que hoje a pronto. gente não tem. Hoje a gente não tem, né? Está se tornando, na verdade, Uma ditadura democrática. vamos dizer, uma maquiagem, na verdade. Então, assim, a palavra que eu queria dizer, na verdade, é quando você coloca, você não tem muito princípio, sabe? É meu ponto de vista, eu, Leonardo, quando você coloca o dinheiro à frente de tudo, você não tem caráter. Me desculpa, mas essa é a minha maneira de Mas, pensar. infelizmente, principalmente na política, é o que prevalece. Eu vou chegar já nessa parte aí política também, porque você é pré-candidato, né? É pré-candidato, vamos lá. Ainda continuando sobre família, ok, tu me respondeu, pensei que você iria dizer que, quando eu te perguntei qual a importância da sua família, né? Quem é a sua maior inspiração, eu pensei que tu iria colocar que era teu pai, na verdade. Primeiramente eu acredito que depois vem. Quer dizer, primeiramente Deus, segundo teu pai, né? Com Você, certeza. você acabou de explicar, deixar claro Eu, isso. eu coloco os dois, tanto meu pai quanto minha mãe, no mesmo nível. Nível. Eu E não acima vou, deles você coloca Deus. não vou dizer que é meu pai nem que minha mãe, porque não, os dois fizeram o que eu sou, né? Eu cantava na igreja quando eu era mais novo, entendeu? E é uma coisa que hoje eu me penitencio, porque Deus disse, ide e pregai o evangelho. E eu não, durante muito tempo, não fui exemplo para ninguém. Eu era muito namorador, entendeu? E graças a Deus, não tô indo. Já sofri, já passei dores, mas hoje eu tenho a minha família e estou tentando não pregar o evangelho porque eu não tenho essa competência, pelo menos ainda, mas de pelo menos ser exemplo, tanto para as pessoas quanto principalmente para meus filhos. Beleza, então. Ô Vicente, em algum caso de você estar no fórum, em alguma audiência, tu já levou grito de alguma autoridade e tu teve que reivindicar isso? Por mais assim, tipo um exemplo, né? Eita, vou ter que falar já. Não, eu tô falando Lá- sério, cara. mas Tipo já, assim, um assim, juiz disse assim, mesmo que você tendo conhecimento da lei, né? Você também é uma autoridade, não está acima de um não, juiz, mas mas tem juiz que não quer saber disso, não. não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Autoridade, você acha que eu sou para você. O juiz não me vê como autoridade. Entendeu? Eu sou subalterno a ele. Vamos falar aqui para o pessoal entender mais um pouquinho. O que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte, Vicente. Os cargos diferenciam. As classes, os níveis, certo? As formações, na verdade, diferenciam. Uma pessoa humilde, vem um advogado, acima do advogado vem o que me ajuda aí, Vicente. Depois do advogado, que danado vem. Não, o que são todos iguais. Advogado, pelo menos é o que deveria ser. É o dever ser que Não, a gente chama. pela Advogado, promotor e Promotor, juiz. juiz, pronto. São todos, deveriam ser todos nos mesmos níveis. Chega, sim, mas De aí hierarquia. de hierarquia, tudo bem. Mediante os títulos, né? O que eu queria te fazer a pergunta que eu quero te fazer na verdade é essa. Se já teve algum juiz, alguma juíza que te deu um grito e tu teve que olhar assim e dizer assim, não, por mais que ela ou ele tenha um cargo mais elevado que eu, mas eu estou certo, então vou lutar pelo meu direito, eu vou me calar perante isso.
Já teve alguma situação constrangedora dessa? Onde Comigo teve... Não é faltar com respeito, Vicente. Não, comigo... É tratar... Pela primeira vez, depois de muitos anos, assim, o que é que eu digo? O juiz ou qualquer ser humano sabe a roça que corta. Então, quando eles entram, quando chega lá novato, eles já sabem quem é cada pessoa. Então, mas aquele cara ali, se falar, vai ouvir. Entendeu? Nós já tivemos casos que não vou dizer os... Não precisa dizer o nome não, rapaz. Eu só quero saber se já aconteceu. É porque a gente só teve praticamente juízas mulheres. Já fomos elogiados, já fui elogiado, eu, Valdez, acho que Zé Carlos, por um juiz que se reconhecia o servidor. E quando você fazia um excelente trabalho, ele reconhecia você no despacho dele. E já teve o inverso. Pra você ter uma ideia, o colega saiu para tomar um café, porque naquela época o oficial de justiça, ele auxiliava na audiência, hoje menos, do juiz. E nesse um dado momento o colega saiu para tomar um café, quando voltou a juíza disse, cadê você? Você estava onde? Ele disse, doutor, eu saí para tomar café. Porque a servidora teve que colher a assinatura do réu. Aí ele disse, doutora, não é desmerecimento nenhum para ela não, colher a assinatura do réu. Muitas vezes já fiz o serviço dela, faço a função dela e não é desmerecimento para ninguém. E nesse bate-boca, né? Ele é um cara... Ele é muito mais calmo do que eu. Não tem nem... É um lorde, comparado a mim. Mas mesmo assim, a juíza representou ele na corregedoria. Só que no processo eivado de ilegalidades, como por exemplo, ela como a denunciante, ela não podia colher o depoimento de ninguém. Tinha que ser outro juiz. Ela que colheu o depoimento das pessoas. E na audiência isso foi dito. Fulano, não, quem colheu seu depoimento? Foi a doutora. Quer dizer, era para o processo ali juíza... A juíza que denunciou o colega. Era para o processo ali parar. Peraí, vamos tentar entender. Eu te fiz uma pergunta se tu já levou alguns esporros. É porque eu tô para poder chegar na segunda parte da história. Sim. Porque depois que ela puniu ele, ela se sentiu no poder de me punir também. Então ela foi lá colher... Entendeu? Resumindo o processo dele. Não vou... É porque eu sou um contador de história e conto a história muito longa. Eu tô entendendo. Eu quero mais para que as pessoas possam entender. Mas vamos lá, para resumir. Tu tá dando um exemplo do que aconteceu na verdade. Com ele, resumindo. O processo é eivado de falhas inconstitucionais, inclusive. Por exemplo, ele foi ser ouvido. Quando foi ouvir a servidora que ia denunciar, ele mandaram ele sair da sala. Para ela não se constranger, eu disse, não pode, vá lá, brigue com o seu advogado. Porque é o advogado que foi frouxo. Mas tu porque falou isso... Jamais era para o advogado ter permitido que ele saísse da sala. Tu falou isso na frente só do cara lá ou tu falou isso Não, isso eu falei pro meu colega. Pro colega. Porque o processo era ele que estava respondendo. Eu e meu colega, a gente só sossegou quando esse advogado saiu do sindicato. Porque ele não podia representar os oficiais de justiça. Porque nós... somos uma categoria que bate de frente, muitas vezes, com o desembargador, com o juiz. É sério isso? Por conta de plano, de carreira e salário, essas coisas. Não por conta de ordem judicial. Isso aí a gente tem que cumprir. Gostando ou não da decisão. Mas a parte administrativa, a gente sempre bateu de frente. E nisso o colega foi punido. A punição foi a advertência. O servidor público não vai ser demitido por uma besteira. E ela se sentindo poderosa, no meu dia... Eu fiz 10 audiências com ela. Já era quase 1h da tarde. 10 audiências? Com ela. Naquela época não tinha polícia penal. Era uma viatura. A próxima audiência era com o réu preso. A viatura já estava com o réu. O cabra disse, Vicente, quando a gente leva esse, a gente traz o outro. E nisso, o promotor foi para o gabinete dele, que tinha um gabinete dele lá no fórum. A promotora foi para o gabinete dela. A servidora foi para o cartório. Chegou o meu almoço, eu fui almoçar. E deixei avisado, quando eu chegar, vocês me chamam. Beleza. Daqui a pouco, o vigilante chega, Vicente, vai lá na sala que a juíza tá irada contigo. É isso aí que eu quero escutar, vamos lá. Pronto. Quando eu tô chegando, o réu, algemado do lado de fora, eu já abri a porta e mandei ele entrar. Quando eu abri a porta e mandei ele entrar, que é isso? Disse, não, doutora, eu vou entrar. A audiência já terminou. Você estava onde? Eu disse, eu estava almoçando. Por que você não estava aqui? Por que não me chamaram? Mas, doutora, a senhora soube mandar me chamar quando a audiência terminou. Mas não soube mandar me chamar quando a audiência começou? Como é isso?
Não, porque a Ana colheu a sua assinatura. Aí eu também, ela já irritada, e eu também não sou de estar engolindo besteira. Aí eu fui bem irônico. Eu não vou dizer aqui o nome dela. Muito obrigado, colega, obrigado por ter colhido a assinatura por mim. Fui bem irônico mesmo. Aí ela já estava irritada, aumentou o tom, né? Aí ela disse, eu não lhe coloco na corredoria porque você não tem medo de corredoria. Não, ela não coloca porque eu não fiz nada. Mas eu vou colocar falta em você. Aí eu disse, como é que a senhora vai colocar falta em mim olhando para mim? Essa falta era falta Falta, porque você levando falta, você tem descontado aí 80, 100, 200 reais. Era uma falta tipo assim, de você trabalhar o dia. Não veio trabalhar hoje, bota a falta. Então eu tenho desconto no meu salário daquele dia. Mas como se eu tava lá trabalhando? Eu disse, doutora, como é que a senhora vai botar falta em mim se eu tô aqui? Eu fiz 10 audiências com a senhora. Disse, não, mas eu vou colocar falta em você, que aqui quem manda sou eu. E você não tem medo. Isso é abuso de poder. Hoje tem essa lei, naquela época não tinha. E você não tem medo de corregedoria. Só que eu já tava escaldado para não bater boca com ela, porque eu... Eita, falei, não coloca o nome Não, dele. a gente... Eu já tava escaldado porque o colega bateu boca com ela, que não bateu boca com ela, mas já tinha sido punido. Então eu tava sem poder responder como eu gostaria. Até porque ela é minha superior hierárquica. Eu disse, doutora, como é que a senhora vai colocar falta se eu estou presente? Aí ela disse, eu vou colocar falta em você porque quem manda sou eu e você não estava presente na hora da audiência. Aí, velho, eu sou uma pessoa que não tem medo. Eu disse, doutora, a senhora não me dá opção. Se a senhora colocar falta em mim, eu vou representar a senhora na corregedoria. Ah, meu amigo. Ela nunca foi mal educada. Ela brigava, mas era educada. Aí ela bateu na mesa e disse, bote, não tem medo de corregedoria não. Não ameace não. Eu disse, não, doutora, eu não estou ameaçando não. Só estou dizendo à senhora que se a senhora colocar falta em mim, eu vou representar a senhora. Porque como é que colocar falta é o presente? Pronto. Passou as horas, já era de tarde, ligaram para mim e disseram, Vicente, tu estás em Mamanguape? Eu disse, estou. Vem aqui que a juíza quer falar contigo. Nessa conversa que a gente teve, estava presente 2 oficiais de justiça. O que chamou o réu, que estava preso, porque ele estava lá, a juíza mandou chamar o oficial de justiça para fazer, e o meu colega que tinha sido punido. A defensora que estava lá na hora disse, saiu e disse, olha, vai lá na sala que ela está fazendo a mesma coisa que fez com o Vicente. Aí o colega, meio que sem saber o que estava acontecendo, entrou para perguntar alguma coisa. Tá piano, né? Ou seja, eu tinha 2 testemunhas a meu favor dentro da sala. Ela mandou me chamar, de tarde, não tinha ninguém, era só eu e ela. Aí ela disse, olha, eu consultei fulano, que é do recurso humano do tribunal, e ele realmente disse que sua falta é questionável. E eu não entro numa briga para perder. Eu só entro numa briga para ganhar. Eu decidi que eu não vou colocar falta em você. Mas eu quero que você seja homem desse jeito, cara. Isso aí ela foi educada ainda em relação a que outro fato que aconteceu. Foi a juíza? A juíza que puniu esse meu colega, né? Não foi a que tinha te punido? Não, você falou que iria eu nunca fui punido. Eu nunca não, fui. Sim. É essa mesma juíza. É a mesma pessoa. Porque depois teve outro fato, com outra juíza. Certo. Aí ela disse, eu não vou colocar falta em você, porque sua falta é questionável, eu quero que você seja homem e faça o que você me prometeu. Faço questão que você me represente na corregedoria. Ela disse. Aí eu disse, doutora, eu assim como a senhora, olhando para ela, eu não entro numa briga para perder. Mentira, a gente muitas vezes perde. Sou ciente disso. Mas você já estava revoltado com a situação. Você não está numa vida para ganhar sempre. Aí eu disse, doutora, eu, igualmente a senhora, não entro numa briga para perder. Eu vou colocar a senhora na corregedoria, por quê? Se a senhora não vai mais colocar falta em mim. Não, mas eu quero. A senhora que ia colocar a senhora na corregedoria se a senhora colocasse falta em mim. A senhora não vai mais colocar falta em mim, não tem por que botar a senhora na corregedoria, não. Pronto, foi o suficiente para ela. A gente, nessa época tinha uma moto, os oficiais de justiça, o Poder Judiciário tinha cedido da moto. Foi o suficiente para ela tomar a moto dos oficiais de justiça. Foi a punição que ela deu? Foi a punição que ela deu. Agora sim, só quem usava a moto era eu e outro colega. Aí ela tirou a moto de mim. E do colega, né? Consequentemente.
Então aconteceu, na verdade, um fato um pouco inusitado, mas aconteceu, entre aspas, e sério, né? Porque era de justiça para justiça, os dois que estavam ali. Uma autoridade maior, mas alguém que estava também no seu direito, que era você. É difícil. A gente vê servidores chorando. Hoje não. Hoje, os juízes de hoje são extremamente educados, ordeiros, cordiais. Alguns são até amigos, entendeu? Mais dos servidores que estão. Hoje não tem isso, mas a gente já viu servidora chorando porque o juiz gritava com ela. Aí quando eu disse, a formiga sabe a roça que corta. Nunca levei grito. Até há um tempo desse, alguns anos Qual foi o atrás. grito que tu levou aí em relação a isso? Chegou uma pessoa, na verdade, uma conselheira tutelar, ex-conselheira tutelar, com um BO de uma delegacia. Naturalmente, nós encaminhamos para o juizado especial. E eu e a colega oficial de justiça descemos, indicamos ela para ir para o juizado especial. Ela foi, chegou lá, no judiciário, infelizmente, tem 3 formas de tratamento. Tem aquela pessoa que trata bem, que é o ideal. Tem aquela pessoa que é indiferente, que não é o correto. E tem aquela pessoa que trata mal. É difícil? Mas tem a pessoa que não trata bem. E nesse dia, a pessoa devia estar ruim e tratou essa mulher mal. Segundo ela diz, né? Que eu também não vi. E a mulher voltou chorando, porque tinha sido maltratada pela servidora. Eu e minha colega oficial, descemos, olhamos, foi o que aconteceu? Fulano, porque ela veio aqui com o BO, a delegacia ia remandar o inquérito para cá. Não, mas se não mandar, não sei o quê. A mulher aproveitou a oportunidade para expor para fora o que ela sofreu. E começou a brigar com a servidora. Você me tratou mal, não sei o quê, barará, barará, barará. Nisso, a assessora da juíza ouviu, foi até o cartório. O que é que está acontecendo aqui? Peraí. Doutora, porque Vicente trouxe essa mulher aqui, a mulher aqui está fazendo... Quer dizer, tinha 2 servidores lá, eu e a minha colega. Ela só falou de mim. Assim, assado. Aí eu disse, tá certo. Quando foi no outro dia, essa juíza é conhecida por ser brava. Ainda estou aqui em Mamongope? Ou não? Não precisa você falar, não. Não, deixa em off. Ela, no outro dia, mandou me chamar. Chegou lá, senta aqui. Não gostei do que você... Nem me ouviu, viu? Não gostei do que você fez. Você é oficial de justiça. Se meta na sua função. Aí eu disse... Tá. Não foi gritando, mas foi ríspida. No primeiro momento. Aí eu disse, doutora... Aqui tem 3 formas de tratamento. Vale a mesma coisa que eu falei aqui agora. Fulana de tal trata mal as pessoas. A juíza se levantou, me deixou lá sozinho no gabinete, foi pro cartório brigar com o pessoal do cartório. Essa fulana de tal trabalhava no cartório. Trabalhava, servidora. Vou representar todo mundo aqui na corregedoria, porque Vicente está dizendo que vocês tratam mal as pessoas. Aí eu tava lá ouvindo, me levantei e disse, pá, doutora. Eu disse o quê pra senhora? Você disse, eu não disse a senhora não, isso não. Ela pensando que eu ia, não me conhece, né? Que eu ia me acovardar com aquilo que eu falei. Se eu falar por trás de você, eu falo na sua frente, meu irmão. Quem me conhece sabe que eu não tenho medo de falar a verdade para quem quer que seja, porque a verdade muitas vezes não deve ser dita. É verdade, mas se tiver momento tem que ser dita, um cara que não se acovarda para dizer sou eu. No que você está falando sobre verdade, aí tem duas partes importantes, né? A verdade dura e crua, machuca. E tem um versículo bíblico que diz assim: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Né? Então eu estou compreendendo mais ou menos a situação das pessoas, a forma como elas agem. E como é que se diz? O aperto lá tem uma palavrazinha, rapaz, ó, que me fugiu da mente agora. Quando você se encontra num aperto e tem que botar a cara mesmo para bater, ou para enfrentar de cara o problema e solucionar. Eu disse, doutora, eu não disse isso não. Você disse. Eu disse, doutora, eu não disse a senhora não. Me desculpe. Eu disse a senhora aqui fulana. E apontei para a mulher.
que fulana trata mal as pessoas. E a pessoa que estava lá, que tu apontou para ela? Ela sabe. Ela sabia o que tinha acontecido. Até hoje eu sou amigo dessa pessoa, porque ela sabe que eu falei, não falei por trás. No primeiro momento ficou chateada, mas aí o que é que aconteceu? Quem é de verdade mostra a sua face. E quando eu falei isso, eu meio que parece que afrontei ela porque ela ficou extremamente chateada. Começou a aumentar o tom de voz. Aí eu disse, a senhora está gritando por quê? Quer me constranger na frente dos meus colegas? É porque o meu tom de fala é esse mesmo. A juíza. Eu disse, depois a senhora fala embaixo. A senhora fala embaixo comigo. Por quê? Eu disse, não. Porque isso não é maneira de tratar servidor, doutora. Eu não estou aqui para ensinar boas educações da senhora, não. Era o que eu ia te dizer agora. Entendeu? O maior exemplo deve vir das maiores autoridades. Aí ela me proibiu de entrar lá. Me proibiu de entrar lá. Ela disse, não se preocupe, que aqui eu não ponho o pé. Mas se chegar alguém com um boletim de ocorrência, eu vou encaminhar para o juizado. Pronto, eu vou dizer o quê? Tem que o juizado, quando chega um boletim de ocorrência, o juizado tem que pegar o termo, lavrar e marcar audiência. Mas eu não posso assinar o serviço deles. Se eles vão fazer, o que é que eles fazem? Eles encaminham para a Defensoria Pública. E o juizado especial não tem essa característica, é informal. Entendeu? Então, mas assim, aí foi o último entreveiro que eu tive com o juiz. De lá para cá, eu sou uma seda. Tá certo. Vicente. Inclusive foi elogiado porque a gente fez a prisão do rapaz lá, que saiu correndo no meio da rua. Isso foi agora recente, né? Foi uns 6 meses, 4 meses por aí. Bem, Vicente, algo interessante. Tô chamado de Vicente porque se eu for te chamar de oficial... Meu nome é Vicente. É Vicente, né? Oficial é só título mesmo. Enfim, mas com todo respeito, tá? Veja só. A gente falou família, que é uma coisa que eu gosto muito de conversar sobre família. A gente falou também, quando se trata de religião, eu pergunto uma ou duas vezes só para ver a atitude da pessoa, entendeu? Uma tia minha, uma certa vez, ela disse o seguinte, inclusive vou até olhar para a câmera aqui, porque fica olhando diretamente para o telespectador. Eu estudava em uma cidade, morava lá em Barra, estudava vou dizer o nome, Mataraca, e essa tia ela não tinha filhos, então ela só tinha 2 filhas, mas homem não tinha. E eu ia dormir lá, meu irmão mais velho, e quando foi um certo dia, por volta de 14 anos de idade, ela chegou para mim e disse, ó Léo, quando você que ela estava fazendo na tal da, eu acho que era UVA, uma universidade aí. Sim. Isso tem uns, ainda tem. Mais de 20 anos, eu acho que ainda tem a UVA. Entendeu? Pronto, aí ela estava falando, ela disse, ó, quando você quiser saber se a pessoa está realmente falando a verdade, olhe nos olhos dela, encare, seja sincero. Por quê? Porque o olhar vai expressar muita coisa. E a partir, eu tinha 14 anos de idade, e a partir realmente dali, eu comecei a observar isso, e a maneira de ter sido cantor evangélico, a minha profissão de fotógrafo também, produtor de audiovisual, tudo isso faz com que, ao preste muita atenção no teu olhar, a gente raciocine um pouquinho. Mas quem fala a verdade, às vezes, é muito punido, viu? Por isso que as pessoas procuram mais mentir. Tem outra passagem que eu posso contar aqui, que foi com juízes, que aconteceu. Lhe interrompendo, né? Desculpa. Não, fica à vontade. Nós havia mudado a resolução. Antigamente era um oficial de justiça de plantão por vara. E depois passou a ser um oficial de justiça a cada 2 varas. E havia uma juíza do juizado que marcava muitas audiências num dia. E as audiências começavam tarde e terminavam mais tardes ainda. Muitas vezes de 3 horas da tarde, o expediente até 1. E o oficial de justiça sempre ficava, nunca fez questão. Além dos trabalhos externos que você tem que prestar. A gente ficava de plantão e esse plantão era auxiliando o juiz na audiência. Hoje praticamente isso não existe. Praticamente o oficial de justiça não auxilia mais, só quando o juiz precisa realmente é que ele chama oficial de justiça, mas praticamente não há mais esse auxílio do oficial de justiça dentro da sala da audiência. Enfim, e aí todos os juízes, faz muito tempo isso, marcaram uma reunião com os oficiais de justiça. Antes nós nos reunimos e dissemos, não vamos baixar a guarda. Vamos segurar, não, tem que cumprir a resolução, doutor. A resolução mudou, tem que cumprir a resolução. Pronto. A gente já sabia o teor da reunião. Começou a reunião.
Todos eles queriam um oficial de justiça exclusivo para fazer audiência para esse magistrado. Aí aí o que é que acontece? Eu disse, doutora, nós nos reunimos e decidimos que isso não existe mais. A resolução mudou e vocês têm que se adequar. É ruim, mas a gente não, eu não posso dizer, eu sabia o que é que ela tinha que fazer para diminuir a quantidade da audiência, mas eu não ia dizer a ela como é que ela tem que fazer. Basicamente é isso. Um colega pediu a palavra e disse o que a gente tinha combinado. Aí eu disse, não, meu irmão, fale por você. A proposta dele foi pegar um oficial de justiça suplente, que sempre fica um oficial de justiça de plantão, e um suplente caso o outro adoeça. Entendeu? Foi pegar o suplente e colocar lá no dia. Eu disse, não, você fale por você, não fale por a gente. A gente se reuniu agora há pouco e decidiu isso. Se você agora está propondo outra coisa. Aí a juíza, José Vicente é o cri-cri aqui, doutora. É ele que faz sei o quê. Ela diz, só sobra pra mim. Aí... Tu não fica explodindo, não. Nossa. Não. Aí... Peraí, só um momento. Antes de tu continuar. Numa situação dessa, não é Fiquei com raiva do colega, né? Com raiva, mas é uma raiva passageira, não é uma coisa que vai interferir na nossa amizade. Mas assim, Vicente, ao lidar com a justiça, você tem que defender o pobre necessitado e muitas vezes você ainda vê diante da justiça aquele cara que precisa de um apoio da autoridade maior, né, que leva o nome de justiça. Mas eu entendo... Você vê o cara sendo injustiçado mais ainda. Não, eu entendo ele porque ele quis encontrar o meu termo. Porque o que é que acontece? Por que acontecia isso? Porque a juíza vinha 2, 3 vezes fazer audiência. Consequentemente, fazia muitas audiências. Se ela viesse mais vezes fazer audiência, as audiências iriam se diluir na quantidade de vezes que ela... Entendi. E aí... Então, consequentemente, o oficial de justiça plantonista ia ser só 2 ou 3 no mês. E como terminou, Vicente, essa história? Aí eu disse, não, você fala por você. A juíza disse, não, o Zé Vicente aqui é o que ela fez logo quando fulano foi falar. Fulano aqui, doutoras, é uma pessoa sensata, não sei o quê. Botou logo lá em cima, né? E ele era meio que peixe dela. Aí ela disse, não seja por isso, Zé Vicente. Quem concorda com o Zé Vicente, levanta a mão. Quer ver? Ninguém. Aí eu... Tu concordou contigo mesmo. Inclusive, doutora, o suplente sou eu e eu digo à senhora que eu não vou vir. Eu só venho... Aí as outras dizem, não, eu venho, doutora. Se um colega ficar doente. Mas se um colega não ficar doente, eu não vou vir, não. Disse na frente de todas as 3. O que é que aconteceu? A central de mandado mudou a tabela de plantão e me tirou da suplência. Todos os oficiais de justiça acharam ruim. E essa sistemática só durou 2 meses. Porque ninguém queria ficar de plantão até 3 horas da tarde. E começaram a fazer corpo mole. Eu sei que nesse meio tempo começou a doutora, vou ali, e não voltava. E a juíza terminou indo embora. Foi promovida. Pronto. Aí o problema foi resolvido. Mas aí a gente enfrenta esse tipo de situação. Entendeu? Mas pra mim Tu já tá acostumado, como se diz, já tá com as costas encarejadas eu nunca, na verdade, eu nunca tive medo de... Se eu tiver com a razão, de eu defender aquilo que eu acho que tá certo. Entendeu? Mesmo, eu acho que nem todas, não quero ser o senhor da razão, mas acho que nem todos os embates eu estava certo, né? Mas é tanto que o colega encontrou o meu termo, foi feito dessa forma, só que eu não fiquei, me tiraram do plantão e botaram uma pessoa que não tinha altivez e dizer, não vou vir. Entendeu? Ela não podia punir você, porque você vem se o colega estiver doente, não para tapar um buraco, porque alguém trabalha assim ou assado. José Vicente, a gente já está chegando já ao final da nossa conversa, mas assim, tem um tema bem interessante que eu ainda quero te perguntar. Você, não sei se é a primeira vez, mas tu entrou na política, né? Na verdade, está querendo entrar na política. É pré-candidato aqui por Mamanguape, tenho acompanhado umas postagens tuas nas redes sociais. Por que você quer entrar na política, Vicente? Cara,
É uma Não, pergunta. é sério, eu quero que você me responda com sinceridade, tá? Isso aqui não é só para mim, é para quem vai assistir, na verdade, o podcast, seja hoje, amanhã ou ano que vem. Eu quero que tu me responda com toda a É sinceridade. porque a política bem feita, ela muda o caráter social de uma cidade, certo? E diante das injustiças, das falcatruas, dos roubos, das mamatas, da facilitação, dos cabides de emprego, de tudo que é errado que a gente vê, aí, no fundo, eu nunca quis ser político. Por quê? Porque você expõe a sua vida, você, assim, não tem muito sossego, mas se a pessoa quer fazer algum benefício, quer fazer alguma coisa boa para a sociedade, ela tem que sair da sua zona de conforto. Entendeu? E eu já estou numa idade que ou eu faço, ou eu saio da minha zona de conforto para trazer um benefício para alguém, que não é para mim, para alguém que eu digo para a nossa cidade, ou eu cruzo meus braços e vejo o circo pegar fogo. Eu decidi... Você não está entrando na política, não é porque assim, eu vou entrar porque eu vou trabalhar pela população e no primeiro mandato, caso eu seja eleito, né? Vamos supor assim, uma pergunta bem interessante, que é a pergunta que qualquer uma pessoa, não é o programa ainda adequado para isso, mas eu vou te dizer uma realidade. Se fosse para trabalhar de graça, eu não sei, eu acredito que a gente tocou no começo, né? Pode até soar demagógico, entendeu? Mas eu sempre disse, até antes de ser... Você quer entrar na política porque você sente sede de justiça para poder fazer... O vereador não devia nem receber salário, cara, pelo que ele não faz. Tá, justamente, só completando a pergunta. Você quer entrar na justiça porque você na justiça você já está. Na política porque você quer exercer um direito em lutar pelos oprimidos, assim. Não. Eu quero mostrar para a sociedade que há em Mamanguape, no Brasil, uma pessoa diferente. Pessoas honestas que não vão se calar por emprego, que não vão cruzar os braços e ficar em silêncio, ou não fazer uma denúncia ao GAECO, ao Ministério Público, ou não fazer uma ação civil pública. Eu vou entrar na política não só para denunciar o que está errado, ou o que a gente vê que está errado. Você vê secretários hoje que são milionários, que ontem não eram. Tá, tudo bem. Aqui eu conheço mas a zero. Política também constrói. E é também pensando na construção, porque eu tenho por mim um amigo, que hoje é meu amigo, e um deputado federal chamado Cabo Gilberto, que tem emendas parlamentares para trazer para o município. Então eu posso ajudar a guarda municipal. Eu não, né? A emenda dele. Caso, que eu não posso nem falar, caso eu seja candidato. Sim, mas seu objetivo é ser... mas porque eu não posso dizer que eu sou candidato, não, entendeu? Aí tem emenda para... Eu tenho projetos para ajudar a guarda, os agentes de saúde, que são uma classe extremamente importante para a sociedade e muitas vezes, como os oficiais de justiça, eles trabalham indo nas casas das pessoas e em silêncio, não aparece, mas a função que eles exercem é fundamental para a saúde das pessoas e muitas vezes não são assistidas e tem emenda parlamentar para isso. O município hoje negou já a emenda parlamentar do próprio vice-prefeito. Ia conseguir trazer 50 casas por meio de outro político, de outro viés, e o município barrou. É sério isso mesmo? Mas isso 50 aqui casas. na Paraíba? Aqui em Mamanguape, Dr. Zenóbio, eu posso dizer porque é público. Dr. Zenóbio ia conseguir 50 casas com uma emenda de veneziano. E a gestão barrou porque... Porque não é o senador que a gestão apoia. Então, pelo que eu concluo, isso não é, na verdade, você fazer uma gestão legal para os necessitados. Você está ali por interesses próprios. Então é por isso que tu está entrando na política. Quem é que faz esse tipo de denúncia? Sim, mas qual vereador? Hoje qual vereador que diz isso? Fulano de tal foi trazer uma emenda, mas o outro não quis. Mas é justamente isso que eu quero saber de você. O porquê você está entrando na para dizer política. isso. Mas não é só para dizer isso.
Não é você só... quer trabalhar pela população. Não é porque você chegar só para dizer o que está errado, você não está construindo só. Por exemplo, eu tenho um projeto, não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou dizer porque aqui a gente está... São dois, na verdade. A beira da BR, do lado da Rua da Areia, até a Cidade Nova. Eu estava atrás de um arquiteto que se doe. Eu não sei se eu posso falar o nome dela. Não, vou deixar em off. Ela não me autorizou, mas ela se prontificou em fazer o pré-projeto de fazer ali uma grande praça pública, com quadras poliesportivas, com quadra de beach tênis, com quadra de vôlei, com ciclovia, ou passeio público para as pessoas caminharem, que em Mamanguape, se você for ver, elas caminham do lado do fórum, numa calçada que tem buraco, não é o adequado. Então, a gente pensando nessas pessoas, o que é que eu fiz? Procurei alguns arquitetos daqui. Ela se predispôs a fazer, que eu não tenho dinheiro. Eu disse, você não vai... Ela disse, não, eu não vou lhe dar o projeto. Mas você tem influência, Vicente. Não, isso aí eu cheguei para ela e disse, eu não quero saber em quem você vota para prefeito. Porque isso não é para prefeito A ou para prefeito B. Isso é para a cidade. Se você acha que pode fazer a parte social, porque ela estudou, não vai trabalhar de graça. O que eu posso fazer é, se um dia esse projeto for colocado em prática, é que você seja arquiteta. Aí sim o município vai lhe pagar. E a gente tem um projeto para essa área e outro projeto para o módulo esportivo. Fazer ali... O módulo esportivo é onde acontecem os jogos, onde tem um campo de futebol. É do governo do governo do estado. Aquela parte ali? Mas o governo do estado pode se der ao município e fazer ali um parque em Mamanguape. Como nós temos o Parque de João Pessoa. Assim, pegando carona aí no que tu está falando, eu fiz um evento lá, mais ou menos um mês. Eu só entrei ali quando houve um evento evangélico, não sei se foi ano passado ou se foi esse 3 meses, ano. Né? Foi esse ano. Um evento que a prefeitura fez, é religioso, né? É uma área, eu achei muito bom. É uma área enorme. Uma área enorme. Aí tem aquelas barracas no meio da rua. Logicamente, elas iriam ser relocadas, aí a gente teria que ver se faria um pequeno shopping ali mesmo, para as lojas não saírem da região. Aí quem vai dizer é arquiteto. E fazia dali um parque em Mamanguape, que é uma área dentro da cidade, grande, e que iria ter mais um benefício, uma praça pública para as pessoas. Entendeu? Então essa, na verdade, é um dos pontos de você estar entrando na política para construir e para denunciar. Denunciar porque você já vive na justiça e você já tem muita experiência para isso. É porque eu tenho uma aversão a ladrão, velho. Não, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte. E principalmente quando rouba o dinheiro público. Tudo bem, vamos lá, Vicente. Eu entendi. É até cômico, na verdade, a maneira Se não fosse trágico, né? Trágico, cara. O que eu quero dizer é o seguinte, Vicente, é assim, você está entrando porque você quer fazer o diferente. Eu sou diferente, então não tem como eu não fazer diferente. Eu não vou me calar, porque o cara vai me dar lá um aluguel do ônibus, vai me dar 50, 10, 30 empregos. Está disposto a colocar o pé no chão, debaixo de sol e chuva, para trabalhar pela população. Eu estou falando agora, vou fazer uma pergunta para você. Eu não vou dizer a você que eu vou botar debaixo de sol e chuva. Não, é mas eu estou disposto a se ser quem eu sou e não mudar. Porque o que é que acontece? Todo mundo é o que eu mais escuto. Não quando você chegar lá você vai mudar. Não quando você chega lá. Aí o que é que eu acompanhando hoje os colegas, alguns eleitores meus, bicho, o mais difícil hoje para mim é eu dizer para aquela pessoa que eu não sou igual a ela, que eu não vou se corromper, comprar um voto ou vender o voto. Porque tem mesmo alguns amigos que querem alguma coisa. Entendeu? Aí você olha assim e diz, mas rapaz... No período eleitoral rola isso. Mas rapaz, o cara tá me pedindo. Dá vontade de dizer, meu irmão, velho, não vou lhe dar não. Você me conhece e só quer votar em mim se eu lhe der alguma coisa. Entendeu? Aí é onde gera corrupção. Entendeu? Gera corrupção. E aí eu tenho que mostrar. Aí ele não acredita que eu vou ser diferente dele.
Sabe que tem um versículo bíblico que diz o seguinte, no que você está falando aí, Léo, eu quero fazer o melhor, com toda a transparência, e eu não gosto do errado, porque eu trabalho nesse setor, é o meu caráter já, família, certo? Por isso, como eu te falei no começo lá, o teu lema é Deus, Deus, pátria, pátria, família família e e liberdade, não liberdade. é isso? Então eu quero manter esses princípios até o final da minha vida, independente de eu estar atuando na justiça ou na política também, se eu conseguir vir a ser E em sendo, eleito. eles vão ver como é diferente. Você tira pelo mandado, se alguém acompanhar, o mandado de Cabo Gilberto. Cabo Gilberto teve no município quase 900 votos. E para um deputado federal ter 1.000 votos no município, ele tem que chegar para um cabo eleitoral, um vereador, alguma coisa, e dar 100 mil reais. Aí ele transforma esses 100 mil reais em 1.000 votos. Se ele lhe der 100 mil reais e você só der para ele 500 votos, você tem que devolver... João, tu pega, só uma vez, tu pega por gentileza um guardanapo. Pode falar. Se ele lhe der 100 mil reais, e você der para ele só 50 votos, você tem que devolver 50 mil reais. É assim que funciona na política. Você sabe quanto Cabo Gilberto gastou no município? Zero. Zero real. E teve aqui quase 900 votos. E isso, no mundo político, eles não entendem. Eles não entendem que Cabo Gilberto tem as redes sociais e é forte. Eu fiz o que aqui? Eu só divulguei o número dele, o nome dele. Não dei R$1 a seu ninguém. Cabo Gilberto teve quase 900 votos em Mamanguape. Pronto, então você está entrando na política, além de já trabalhar com a verdade, certo? Verdade e em meio mentiras também, que a gente sabe que o mundo é assim, desde que o mundo é mundo. E para resumir geral, e a gente concluir o Bora Conversar de hoje, você vai se manter aquele cara íntegro, como você tem sido até aqui, seu caráter de família Com certeza, cristão. Uma amiga minha já disse, mas se oferecerem tanto, eu disse a ela, você acha que eu como oficial de justiça? Nunca me ofereceram nada. Eu quero agradecer às nossas empresas parceiras, a parceira oficial do Bora Conversar, que é a empresa Tele, que é uma internet de qualidade, é uma internet fibra, independente, como eu disse no primeiro podcast, depois da parceria, independente de ser debaixo de sol, debaixo de chuva, a internet de Tele é uma internet de qualidade, não vai perder, na verdade, sinal, a velocidade é constante, tem investido para valer. Recentemente foi eleita a melhor empresa para jogos, para quem gosta de jogar, foi a Tele. Certo? É uma empresa paraibana, tem outros estados também, e que agora em julho está fazendo 20 anos. E eu sou cliente Tele há mais de 10 anos. Indico Tele, tá? Aqui no estúdio somos todos Tele, e quero dizer para vocês, vem para Tele, vou deixar as redes sociais aqui no rodapé, também do vídeo. É isso aí, quero também agradecer, pegando a oportunidade, Vicente, ao nosso parceiro Atacadão Almirante, que tem contribuído também com o podcast Bora Conversar. E dizer que lugar de comprar bem, preços legais, é lá no Atacadão, aqui de Mamanguape. Quando você comprar lá no Atacadão Almirante, você investe, o dinheiro volta na verdade para você, porque quando você investe na cidade, em uma empresa da cidade, o dinheiro circula. Circulando, claro que isso vai gerar mais empregos. Então é isso, pessoal. Apoio do Atacadão Almirante para o Bora Conversar. Outra coisa também, tá vendo essa canequinha aqui? Eu vou dar um close aqui, que é que eu tô tomando café com leite. Tá pegando aí, João? Sim. Tá, ok. Isso aqui é feito pela Capricho Pré-Shop, uma empresa também parceira do Bora Conversar, da cidade de Rio Tinto, na pessoa do Aglair. Se você quer adquirir camisa, bolsas personalizadas, canecas como essa aqui, tudo em alta definição, estampada, qualidade de cores, bem fiel à fotografia que é mandada para lá, igual eu mandei, tive realmente uma qualidade muito bacana. Vai lá na Capricho Pré-Shop, em Rio Tinto, na pessoa do Aglaí, fala que é Leonardo Paiva quem está indicando, e lá você vai ter um excelente desconto, um trabalho de qualidade. E é isso aí. E antes da gente concluir, eu quero só dizer uma coisa.
Olha o que tem escrito aqui. A minha tá um pouquinho suja aqui do café com leite, Vicente, mas olha só. Aqui tem algumas frases que foram pensadas que diz o seguinte: a primeira frase que eu faço: e aí, bora conversar? Quem eu sou? Experiências de vida, da pobreza ao sucesso, tristezas e risos, verdades ou mentiras, enfim, sua presença é especial. Obrigado por tudo. Atenciosamente, Leonardo Paiva. Aqui, ó. Então, a gente vai te mandar um presente desse aqui, tá, Vicente? É porque na correria do dia a dia, né, nós temos um outro Bora Conversar amanhã para gravarmos. Valeu, eu que agradeço. Obrigado, cara, obrigado mesmo. Gostei pra caramba da história aí, das experiências de vida, o que tem aqui na nossa caneca, né? Não esquecem também de agradecer aos meninos aqui da técnica, a João, tá? E a Joelto, que são os responsáveis por fazerem o podcast Bora Conversar acontecer. É isso aí, pessoal, se inscrevam no canal, aqui no YouTube, Bora Conversar, com Leonardo Paiva, o Instagram, Bora Conversar PDC Oficial, no TikTok também, Bora Conversar PDC Oficial. Vicente, deixa aí tua rede social. Meu Instagram é VicenteMME, me sigam lá nas redes sociais. E vejam as minhas publicações que são bem polêmicas. Ok. Pessoal, fica com Deus. Até o próximo Bora Conversar. Tchau. Fui.